Vamos mergulhar numa das figuras mais fascinantes e, ao mesmo tempo, frustrantes da história da filosofia. Sócrates. Ele é tipo a base do pensamento ocidental, mas também um completo fantasma histórico. Olha, essa frase, só sei que nada sei, todo mundo já ouviu falar, né? É talvez a citação filosófica mais famosa de todas. Foi dita por um homem que mudou completamente a nossa busca pelo conhecimento. Mas o detalhe mais surpreendente sobre ele está no que ele não fez. E é aí que a coisa fica realmente interessante. O autor dessa frase nunca escreveu uma linha sequer. Então fica a pergunta: como é que a gente conhece esse cara? Sua enorme influência depende inteiramente do que os outros escreveram sobre ele. Isso cria o que a gente chama hoje de o problema socrático. Ok, para entender o filósofo, a gente precisa primeiro entender por que ele é um baita de um enigma. Então, vamos direto para o coração desse mistério. Para ele, a filosofia não era algo para ser lido em silêncio, sabe? Tinha que ser uma coisa viva, uma atividade prática que acontece na conversa, no debate, no calor do momento. Beleza. Já que ele não deixou nada escrito, a gente está meio que numa posição de detetive. Temos que confiar em 4 testemunhas principais. E como a gente vai ver, os depoimentos delas, nossa, não poderiam ser mais diferentes um do outro. É isso. A nossa visão do Sócrates é um quebra-cabeça montado com essas 4 peças. Para um, ele era um herói. Para o outro, um professor meio sem sal, sabe? Comum. E para o terceiro, ou bom para o terceiro, ele era basicamente o alvo de uma piada. E aqui a gente vê os dois extremos, bem claros. De um lado tem o Platão, seu discípulo mais fiel, que o eleva ao mártir da verdade, o super-herói da filosofia. Do outro tem o dramaturgo Aristófanes, que, bom, ele simplesmente detona o Sócrates numa peça de comédia, pintando ele como um charlatão perigoso para Atenas. O contraste é brutal. Então fica a pergunta: qual desses é o Sócrates de verdade? Mas peraí, o simples fato de Aristófanes ter feito uma sátira sobre ele sugere que ele era uma figura pública bem conhecida em Atenas. Afinal, ninguém faz piada sobre alguém que não existe, né? Isso dá um peso enorme para sua existência histórica. Apesar dessa confusão toda de retratos, dá sim para a gente montar uma filosofia coerente a partir do que se sabe, e tudo começa com o chamado à ação mais famoso dele: conhece a ti mesmo. Essa frase, que ficava lá na entrada do templo de Apolo, em Delfos, era a base de tudo. Para o Sócrates, a jornada filosófica de verdade começa com um mergulho para dentro de si mesmo, com um autoexame rigoroso. Ele basicamente revolucionou a filosofia. Como disse Cícero, ele trouxe a filosofia dos céus para a terra. Em vez de ficar olhando para as estrelas e para a natureza, ele nos fez olhar para dentro, perguntando: o que significa viver uma vida boa e justa? O primeiro passo do método dele era a famosa ironia. Ele chegava em alguém que se dizia especialista em alguma coisa, fingia ser totalmente ignorante e começava a fazer perguntas simples. Aos pouquinhos, as respostas da pessoa começavam a se contradizer e ela mesma percebia que, no fundo, não sabia tanto quanto imaginava. Depois de quebrar essa falsa certeza, vinha a segunda parte, a maiêutica. A mãe dele era parteira, e ele usava essa metáfora. Ele acreditava que podia ajudar as pessoas a parir a verdade que já estava dentro delas. Só precisava de um empurrãozinho através de mais perguntas, claro. Então, o esquema é esse, em 2 etapas. Primeiro, a desconstrução das falsas certezas com a ironia. E depois, uma descoberta assistida da verdade com a maiêutica. Uma ideia genial e, como a gente vai ver, bem perigosa. Vamos em frente, porque esse método de sair questionando todo mundo, bom, isso acabou selando o destino trágico dele. Imagina só a cena. Em plena praça pública, ele humilhava intelectualmente os generais, os políticos e os poetas mais respeitados de Atenas. Obviamente, ele não estava fazendo muitos amigos com isso. E os inimigos que ele fez eram muito poderosos. E aí, as acusações formais chegaram. Primeiro, corromper os jovens com suas perguntas incômodas. Segundo, rejeitar os deuses da cidade. E terceiro, introduzir divindades novas e estranhas. Eram acusações seríssimas que colocaram a vida dele em jogo. Ele foi considerado culpado e a sentença foi a morte. Ele teve que beber cicuta, um veneno mortal. Um momento dramático que ficou imortalizado para sempre na história e na arte. E essa morte nos traz de volta ao grande mistério. Um debate que, olha, continua pegando fogo no mundo acadêmico até hoje. É aqui que a investigação dá sua última virada. Será que o documento que define a imagem que a gente tem das últimas horas de Sócrates é um registro fiel?
Ou será que é uma peça de propaganda filosófica? O debate é fascinante. Será que Platão estava agindo como um repórter de tribunal, transcrevendo o que seu mestre disse? Ou ele foi um dramaturgo filosófico, usando a figura de Sócrates para defender a própria filosofia? E olha que incrível, até o título original em grego já carrega essa ambiguidade. Apologia Socratos pode significar a defesa feita por Sócrates ou a defesa feita para Sócrates. A resposta muda simplesmente tudo. No fim das contas, talvez o problema socrático não tenha uma solução fácil. E isso nos deixa com uma última pergunta provocadora. Se o Sócrates que conhecemos é um personagem literário genial criado por Platão, importa tanto assim quem foi o homem de carne e osso? O que é mais poderoso, afinal? A pessoa histórica ou a ideia imortal que ela se tornou?